Fala aí, pessoal, certinho? Então, eu resolvi falar sobre um assunto delicado, do modo mais indelicado possível. Pelo menos vão achar isso, mas eu tô um pouco me lixando para isso, porque eu acho que a gente tem que ter liberdade de expressão e falar o que pensa, e quanto mais quando isso pode ser positivo também. Vamos falar de lugar de fala nesse caso, mas eu chamei aqui um especialista. Esse especialista, depois que um amigo meu consultou esse especialista, ele começou a achar que era cachorro, começou a andar no chão que nem cachorro e até latir. O nome dele é Vórios, do especialista, ele aqui. Mas, falando de local de fala, eu acho que o local de fala que a gente tem é ser humano. Se a gente é humano, a gente já tem lugar de fala para analisar qualquer coisa. Por exemplo, quanto mais do ponto de vista científico. Por exemplo, uma mulher fala que o homem não tem local de fala para entender a mulher e falar da mulher. E se é um pesquisador que estuda disfunções hormonais na mulher? E se é um cara que descobre a cura para um problema no útero? Esse cara não deveria fazer pesquisa e não tem lugar de fala? Isso vale também para os outros ramos do pensamento científico, mesmo não sendo um pensamento propriamente científico, como a psicologia. Psicologia ainda eu vejo como uma pseudociência, já que falta comprovações científicas para o que ela afirma. E até a própria psiquiatria ela ainda engatinha, porque a gente não tem provas experimentais ou exames para todos os casos, para todos os laudos, para laudos corretos e sem sombras de dúvidas. A gente vê até casos de pessoas recebendo um laudo de esquizofrenia, um laudo de depressão, um laudo de psicose e diversas outras coisas, que não são laudos sem sombras de dúvida. A não ser que a pessoa esteja num estado muito alto, muito grave, onde ela vê coisas onde não existem, cria uma realidade paralela ali que pode ser comprovada que é uma criação da cabeça dela e etc. Mas isso não tem se aplicado pelo menos esse movimento LGBTQI+, eles têm ignorado completamente essas possibilidades. Até porque cada caso é um caso. Existe sim pessoas que nascem com a tendência da homossexualidade, pessoas que, por questões biológicas, ali, tipo, o corpo dela, na hora da formação ali, fetal, teve alguma alteração e ela nasce realmente se sentindo num corpo e se sentindo com a mente de outro. Existe essa possibilidade, sim. Mas isso tem que ser visto de um ponto de vista científico, sabe? O que a gente sabe? A gente sabe que a estrutura do cérebro feminino e masculino são diferentes. Há diferenças. Por exemplo, já foi descoberto que a capacidade de memória, a capacidade máxima de memória da mulher é 10% maior do que a do homem, do gênero feminino, do sexo feminino. E enquanto o homem tem 6,3% a mais de capacidade de processamento da mulher, ou seja, de análise, mas isso não é generalizando, tipo assim, todo homem tem melhor raciocínio. Não, é a capacidade máxima. Quanto a pessoa trabalha, quando mais trabalha aquilo, a maior a probabilidade de fazer o uso desse potencial máximo. Tanto vale para o homem e para a mulher. Então existe uma diferença ali. Isso foi uma adaptação durante milhões de anos, sabe? Onde o homem tinha que analisar o contexto ali por questões de caça, por questões de estratégicas sociais, por questões de vários pontos. E a mulher tinha que
tá ligado em um montão de coisa, lembrar de um montão de coisa e mais ou menos por aí. Falando de uma forma simples. Eu tento falar da forma mais simples possível. E fica bem chato a gente não poder falar desse assunto, até porque a gente está numa sociedade restritiva para a ciência agora. Sabe? Isso é um absurdo. Tá forte. A vodka com morango. E se a gente começar, por exemplo, pegar um caso de disforia. Disforia é como chamam cientificamente, uma disfunção psicológica, né? Onde a pessoa vê alguma coisa em si mesma, geralmente, que ela acha que não pertence a si. Pode ser, ou ela não pertence àquilo. Por exemplo, existe disforia de corpo, existem pessoas que falam, pô, eu sinto que esse braço aqui não é meu, essa mão aqui não é minha, olha, essa mão é diferente dessa, mas essa aqui não é minha, olha. Aí ela bota isso na cabeça e continua falando pra ela, continua falando até o ponto dela amarrar aquela mão, botar aquela mão dentro do bolso e no desespero ela vai e procura um médico. Só que ela procura, logo de primeira, ela procura um cirurgião. Você acha que esse cirurgião deveria amputar a mão dessa pessoa? Ou ele deveria encaminhar ela para uma análise ali, para ver a situação dela, psicológica, se tem alguma disfunção química no cérebro, o que levou ela a pensar aquilo também, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da psicologia. Não seria mais interessante? Isso também vale então para esses casos ligado à sexualidade. Eu não estou falando negócio de cura gay, essas coisas não, que eu acho isso um absurdo, até porque a homossexualidade sempre existiu. Mas existe uma diferença entre... É uma palavra feia falar, não é normal. É muito feio, parece que a pessoa é maluca. Não estou falando disso. Eu vou usar a palavra normal ou não normal do outro ponto de vista. Por exemplo, a gente pode falar que a homossexualidade é natural. Sim, é natural, já que ali ocorreu de uma forma natural. Mas não é algo normal do ponto de vista científico. Por quê? Ele foge das normas biológicas. Isso a gente pode perceber por questões morfológicas simples. Duas pessoas do mesmo sexo, elas não podem ter a relação sexual ali, não são adaptadas para ter uma relação sexual do mesmo sexo, ou para procriarem, vamos dizer assim. Então, é fora da normalidade biológica. Eu não estou falando que são doentes nem nada, não estou falando isso, eu estou falando que é fora da norma. Pode ter sido uma mutação, uma coisa durante a gestação, e muita gente vai se chocar e falar, não pode falar isso. Por que não pode? Por exemplo, se eu pegar um homem, isso também vale para homem e mulher. Se uma mulher tem relação de coito anal durante muito tempo com o parceiro dela, aquilo vai fazer mal para o corpo dela. Vai chegar um ponto que vai fazer mal. Ela não vai ter vários problemas relacionados àquilo, pode ter, ao excesso de coito anal. Isso vale também para a relação homossexual, por exemplo. A relação entre mulheres já é menos invasiva do que a relação entre homens, até por isso tem menos preconceito, existe menos preconceito de relações entre mulheres e até certo modismo, ou hipervalorização, ou modismo mesmo, sabe? Com relação a isso, certa romantização ali. Eu acho que ambos os casos são homossexualidade e ponto. O respeito deve ser mútuo, igualmente para os dois. E ainda mais a gente sabendo que isso numa minoria dos casos, eu estou falando numa minoria dos casos. Numa minoria dos casos, aquilo pode ser algo biológico. Porque não são menos humanos que a gente. Estão
sujeitos a má interpretações, a sugestionamentos, tipo, sejam sociais, sejam pessoais, sejam familiares. E a gente tem que também lembrar que existem casos que são biológicos, pessoas que nascem assim. Então, como a gente não tem como ainda perfeitamente saber quais são esses casos, então a gente tem que ter esse cuidado ao falar disso. Mas ao mesmo tempo não tem que ser um tabu e as pessoas ficarem, eu não posso falar disso porque eles vão se sentir ofendidos, lugar de fala e não sei o que lá. Lugar de fala não existe, sabe? Essa história de lugar de fala não existe. A gente pode falar assim, tal pessoa viveu na pele isso e assado. Então, essa é uma informação interessante para a gente escutar e analisar. Mas isso não impede da gente, em cima desses relatos, a gente analisar com a pessoa, ou sozinho, ou pesquisar, ou querer partir para um ponto de vista mais científico, falar, vamos fazer exames, vamos fazer uma comparação do cérebro dessa pessoa com o cérebro dessa outra pessoa, com as questões hormonais, bora fazer um exame hormonal nessa pessoa, vamos ver quais são as características. A gente tem que continuar avançando cientificamente, senão a gente vai criar uma sociedade que não vai ser só LGBTQI+, não. Daqui a pouco vão botar coisas absurdas aí no meio. Daqui a pouco vão botar, Ed ET, C de ciborgue, seja que for, sabe? Então, sabe, chegou a hora da gente substituir todas essas letras aí por H de humano. A gente analisar como humanos. Não são diferentes dos outros humanos. E a ciência não pode ser barrada por questões políticos-sociais. É claro que existem níveis de ciência. A gente não vai fazer experimentos com humanos e essas coisas, e experimentos fazer, seja que for, mas eu estou falando, o estudo científico não deve ser barrado, e deve ser o mais respeitoso possível. E deve existir também o respeito pela ciência. Então esse papo de LGBTQI+, não desce mais pela garganta. Esse negócio de lugar de fala é a parada mais idiota que existe. Tanto por questões dos LGBTQ, quanto questões de... Dá pra entender, né? E a gente não pode chegar a um ponto de criar uma sociedade que vai se tornar uma sociedade que alimenta psicoses, que alimenta disforias, que alimenta esquizofrenias, que alimenta histerias. E até porque existem casos muito bizarros na história da gente, um caso que me lembro agora, que é uma cidade que a cidade ficou dias, eu acho, inteiro, todo mundo rindo, que começou uma pessoa rindo e aquilo foi se tornando uma histeria coletiva, e no final tava todo mundo rindo pra caraca e não conseguia parar de rir. E eles não conseguiam, achavam que não conseguiam parar, e um falava pro outro que não conseguia parar, e acabou. Então, a gente tem que ver que o quanto que existe de estímulo psicológico, porque isso é algo interessante até de trazer em foco a hipnose, porque na hipnose mostra o quanto o nosso cérebro é sugestionável, o quanto a gente pode até criar coisas na nossa cabeça. Lembro os esquizofrênicos, que é uma disfunção ali no cérebro que leva eles a terem mais essa facilidade de criar coisas na cabeça deles e até distorcer a realidade visualmente, auditivamente, seja que for, palatar, tátil, seja que for. Então, a gente tem que levar em conta isso. E até então, eu acho assim, vamos continuar a respeitar o humano. Respeitar, cara, você que fala, o cara é doente, cara, você tem suas problemáticas também. Todo mundo passou por alguma problemática, todo mundo é um ser em desenvolvimento. Então, a gente tem que olhar, assim, com respeito a todas essas pessoas. Mas também essas pessoas têm que saber
que cada caso é um caso, não é chegar e falar e juntar em uma sigla gigante e falar, ah, estamos juntos. Não, cara, tem gente que tá ali que não tem nada a ver com você. Tem gente ali que é biológico, tem gente ali que é psicológico, tem gente ali que é modismo, tem gente ali que, sabe? Tem gente ali que tá ali por politicagem, tem gente ali que tá pra dizer que é rebelde, tem qualquer infantilidade do tipo. Então, há casos e casos, cara. Eu acho que juntar tudo numa sigla e jogar de lado a parte científica é uma grande estupidez, é um desserviço à ciência, é um desserviço à humanidade. Daqui a pouco vai ter o quê, sabe? Eu acho que as pessoas têm direito, sim, de serem o que elas quiserem, como quiserem. Mas eu não... Por exemplo, pegar um cara que é furry, aquele cara que se veste que nem um bichinho de pelúcia, um animal. Cara, ele tem direito, se ele gosta de viver assim. Mas se o cara começa a falar que é um animal, que é aquele animal, aí já é outra coisa. Ah, eu me vejo como esse animal, eu não sou humano. Aí já é outra coisa. Você pode chegar pro cara e falar, porra, cara, mas é maneiro vestir essa roupa, é divertido, mas porra, aí já é demais. Então há casos e casos, sabe? Tem muita gente aí sofrendo. Houve um caso de um garoto que eu creio na Inglaterra ou na Austrália, não sei ao certo. Eu estou fazendo um vídeo aqui de improviso. O rapaz, ele, quando era menor de idade, não tinha nem o corpo formado ainda, não tinha nem os hormônios ainda completamente formados de um adulto. O corpo dele, tipo, a quantidade hormonal. Ele resolveu, ele se via como uma menina. E ele vivia numa casa que as pessoas meio que incentivaram até ele, de certa forma. E ele começou a fazer o tratamento, vamos dizer, né, assim, hormonal. Mas quando ele ficou mais velho, ele viu que ele estava errado. E aí, imagina se ele tivesse cortado o pênis dele. Então, pelo menos, vamos fazer um negócio. Os adultos têm liberdade de fazer o que quiserem, mas criança não tem nem o corpo formado ainda, não tem nem a mente formada ainda, e ficam bombardeando a criança com essas ideias doidas, essas ideias, você não existe, sexo é um construto social. Não é, cara, não é. Mas você sabe, quando ela for mais velha, aí ela pode fazer as escolhas dela. Mas vamos respeitar também a criança, não ficar falando, viadinho, não sei o que ela. Não, deixa a criança agir como ela quiser ali. Dá liberdade para a criança e fala, não, isso daí toma cuidado. Com relação à parte sexual, fala, não, você não tem idade para isso. Então, a criança vai amadurecendo sozinha, sabe? Sozinha. É legal dar informação científica para a criança também. Dar estudos biológicos para a criança. O colégio deveria fazer isso ao invés de se preocupar em fazer proselitismo de ideologia de gênero, como chama. Então vamos deixar as crianças fora dessa, sabe? Deixa o corpo dela se desenvolver normalmente, sabe? Não tem porquê. Isso é doentio, sabe? É doentio. Mas é isso que eu queria falar a respeito. Eu acho que a gente tem que parar com esse desespero, essa psicose de falar, eu estou vendo isso, eu sou isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se impor e mostrar que we exist. Sim, vocês existem, todo mundo sabe, cara, todo mundo sabe. Existem pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, cara. Mas a gente não pode impor como fato científico uma coisa que pode ser contestável e deve ser ainda analisada pela ciência. A ciência não é cogitação. Não deve ser cogitação. Então, é isso que eu tenho para falar. Me perdoem se alguém se sentiu ofendido, não foi o objetivo. Eu não vou entrar nesse papo, eu tenho amigos gays, não, porque são pessoas, são amigos como qualquer outro, mas eu presencio, sim, casos
que tem a ver com a parte psicológica. Sim, casos de disfunções hormonais, e isso não só em pessoas homossexuais, mas também em pessoas heterossexuais, cis, seja o que for. Esse negócio de cis já é outra coisa também, que não é científico, é um termo que viaja. Porque sim, existem os biológicos e existem a parte psicológica, social. Existe a liberdade, sim, da pessoa fazer o que quiser, se não está fazendo mal a outra pessoa, ok. Mas existem sim fatores psicológicos envolvidos na maioria dos casos. Fatores hormonais numa minoria média e numa minoria menor ainda, pessoas que são biologicamente assim, elas nasceram assim. Tá bom? Mas é isso que eu tenho para falar, então paro por aqui. Fui! Deixe suas opiniões, comentários, por favor não xinguem, argumentem, e compartilhem o vídeo aí. Valeu, até mais.